Olá, muito boa tarde para você, seja bem-vinda, seja bem-vindo, estamos juntos, hein? Tá chegando o seu AB1 desse sábado, primeiro fim de semana de 2026, hoje é dia 3 de janeiro e vamos às informações. Hoje a gente vai mostrar um grave acidente que deixou 2 pessoas mortas no Recife. As vítimas estavam de moto. Esse acidente aí aconteceu na Avenida Cruz Cabugá. O impacto foi muito forte, olha só. Que imagem impressionante. Inclusive, uma das vítimas era o sogro do deputado federal Pedro Campos. E ao vivo com a gente tem Lohana Nunes, Franklin Portugal e Larissa Juliana. Lohana vai trazer informações para quem vai pegar a estrada e aproveitar esse calor no litoral, hein? Sem deixar de lado a segurança, é claro. Não é isso, Lohana? Boa tarde para você. Exatamente, Almir. Boa tarde, feliz ano novo para você e para todo mundo de casa mais uma vez. A gente vai trazer dicas não só para quem vai para o litoral, pegar essa praia, aproveitar o calor, mas para quem está voltando para casa, né? Porque tem muita gente aí já aproveitando o final de semana para fazer esse retorno ou vai fazer amanhã para segunda-feira aí trabalhar. A gente vai falar um pouquinho de como foi as operações do Ano Novo, né? Toda essa movimentação nas rodovias. O chefe aqui da PRF vai conversar com a gente, trazer todos os detalhes e as dicas para você que está em casa. Já já eu volto. Muito bem. E por falar nesse calor do verão, Franklin está no centro de Caruaru e vai falar sobre esse assunto hoje. Boa tarde para você, Franklin. Muito boa tarde para você, Almir. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no AB1. Calor imenso, sim. Aliás, desde as últimas semanas de 2025, a gente tem percebido aí temperaturas máximas acima dos 30 graus. A gente está aqui, né, para mostrar essa movimentação no centro de Caruaru. O que é que essas pessoas passam por aqui, acham desse calor, né? Elas procuram realmente se cuidar, vão na hidratação adequada, né, para ter uma devida proteção diante destas altas temperaturas que são a marca justamente desta época. Daqui a pouco a gente volta aqui do centro da capital do Agreste para falar sobre este assunto, Almir. Tá certo, Franklin. Larissa vai trazer os destaques do nosso portal nesse sábado. Uma boa tarde para você, Larissa. Teremos fenômeno natural hoje no céu, é isso? Exatamente, Almir. Boa tarde para você e boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Hoje é sábado, dia de descanso, e hoje tem notícia boa porque vai ser possível ver a superlua. Ela vai estar maior e mais brilhante no céu. Daqui a pouco eu volto trazendo os detalhes sobre isso. Olha aí, que maravilha. Daqui a pouquinho a gente conversa sobre esse assunto. Valeu, Larissa. E em Bezerros, pessoal, a expectativa é grande para o Carnaval dos Papangus desse ano, hein? E antes da folia de Momo começar, os artesãos seguem nos preparativos dessa festa popular que mexe com o estado inteiro. Na cidade todinha você vai ver o trabalho que eu estou fazendo. E se Deus quiser eu termino e continuo no 2027. Porque 2026 já posso dizer que já está pronto. É isso aí. Tudo isso e muito mais a partir de agora no seu AB1, que já começou. Meio-dia, 22 minutos, pessoal. Um feliz ano novo para todo mundo. A gente está se encontrando hoje aqui no AB1, não é? E vamos juntos na telinha da TV Asa Branca, pelo nosso portal, o G1 Caruaru e Região e pelo Globoplay também. Tá aí do lado, ó, o QR Code, que leva você para o nosso aplicativo para acompanhar o AB1 ao vivo e de graça pela internet. Vamos ver como é que está o clima aqui em Caruaru nesse instante? Vamos dar uma olhada nessas imagens ao vivo que estão aí, ó, na sua tela? A previsão do tempo está dizendo que o dia deve seguir assim, com sol entre nuvens, e que à noite o tempo pode ficar parcialmente nublado. A temperatura mínima prevista para hoje está na casa dos 19 graus e nesse instante os termômetros marcam 31 graus, hein? E já deu para perceber que o calor está demais, não é, pessoal, nos últimos dias? Então a gente vai para o centro da cidade agora para saber como é que as pessoas estão se virando nesse calorão. Franklin Portugal está chegando. Eu sei, Franklin, que é difícil suportar esse calor inteiro. Como é que você está fazendo para aguentar também, principalmente no dia a dia, não é? Circulando pela cidade. Conte para a gente mais uma vez. Boa tarde, Franklin. Mais uma vez, boa tarde para você, Almir, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no AB1, sempre buscando se refugiar numa sombra aqui de uma marquise, de uma loja, de alguma construção, né? E tomando muita água, né? Realmente é um calor que sempre aí
apresentando temperaturas acima dos 30 graus desde as últimas semanas de 2025. E mesmo agora, a gente está em um sábado que está alternando aí entre os momentos que as nuvens acabam protegendo a gente, né, da insolação. Mesmo assim, super abafado, muito calor, com o sol mostrando todo o seu rosto poderoso sobre nós, mas quando as nuvens estão a proteger, o abafado também predomina. E esse calorão aí, de acordo com os especialistas em clima, segue até, dentro da característica do verão, até dia 20 de março, com alguns momentos esperados aí nas próximas semanas de chuva, né? Mas quando é que essa chuva vai aparecer? A gente não sabe, né? Porque a capital do Agreste tem se preparado para chover muitas vezes e nada. Então as pessoas se refugiam na água. E também, como eu vi agora há pouco aqui, junto com a Suzy, cliente aqui comprando sorvete. Como é que está essa procura, então? Boa tarde, Suzy, por sorvete aqui, nessa passagem aqui no Marco Zero. Boa tarde. Rapaz, assim, dia que é bom, tem dia que é mais ou menos, mas ultimamente, graças a Deus, está boa as procuras. Muitas vendas. Fala aí dos sabores que você tem aqui à disposição. Eu tenho baunilha, misto, chocolate, tem na casquinha, tem no cascão, tem no copinho e tem no sundae, que é o copinho maior. As pessoas têm preferido mais o quê? Qual é o favorito? É um misto. É um misto na casquinha. Porque aí tem o sorvete e você aproveita com uma casquinha, né? É mais gostoso. Mas o preferido mesmo é o misto. Tem de tamanhos variados? Tem. Deixa eu mostrar. Tem esse, que é a casquinha de 5. Essa é a de 5. Que procura muito. Esses também. Tem o cascão, que é maior, a casquinha mais gostosa, mais crocante. E nesse, por ser o de 7, ele vem uma dessas opções. Os valores do sorvete? De 5, de 7. Aí tem o copinho, que é o copinho de 5. E tem o sundae, que é o de 7. Muito obrigado aqui pela participação no AB1. Então, gente, sorvete aí entra na programação aí de lanche aí, do momento aqui das pessoas passarem aqui no Marco Zero. Mas, como eu falei lá atrás, reforçar a necessidade de água, né? É importante a hidratação, tomar água sim, porque você acaba conseguindo uma proteção adequada aqui diante desse calor. Tem que buscar sombra sim também. E o verão é para ser curtido. Então, para ser curtido o verão, é preciso estar bem protegido, Almir. Exatamente, Franklin, Portugal. Um pouco da movimentação, não é? No centro de Caruaru nesse momento e nesse calor também. Pois é, a hidratação é fundamental. Os nutricionistas advertem, não é assim? A gente sabe que refresca, né? O sorvete é bom, refresca, claro, picolé, dudu, raspa-raspa. Lembra do raspa-raspa também? Pois é, tudo isso é bom, mas é para refrescar, não é? A hidratação tem que ser feita com água. Então tá aí o toque, não é? Pra gente ir se cuidando nesse verão também. E valeu, viu, Franklin? Bom trabalho para você. Agora a gente vai até o Agreste Meridional para ver como é que está o tempo em Garanhuns. Vamos dar uma olhadinha por lá. Olha que imagem bonita aí da Cidade das Flores. O dia deve seguir assim, com sol entre nuvens e tem a possibilidade aí de chuvas, né? Chuvas leves durante a tarde e à noite também. A temperatura nesse instante está marcando 30 graus e a mínima deve ficar ali na casa dos 18. Aí a gente aproveita e também dá uma olhada na previsão do tempo em algumas cidades aqui da nossa região, não é? A gente sempre separa essas regiões. Começando aqui, ó, pelo Agreste, tem Gravatá, mínima de 21, máxima de 31 graus. Aí tem a Zona da Mata também, ó, Maraial, 22 graus é a mínima, 32 graus é a máxima. E tem Serra Talhada aí, ó, 24 graus a mínima e 35 graus a máxima. Muito calor também lá no nosso sertão. E muita gente deve aproveitar esse calor para pegar a estrada rumo ao litoral. É sempre assim, não é? Afinal, janeiro está só começando, estamos no primeiro fim de semana do ano e a Polícia Rodoviária Federal está de olho na segurança dos motoristas e dos passageiros. Então, Lohana Nunes está chegando ao vivo para a gente falar um pouquinho sobre isso, porque prevenção nunca é demais. Não é assim, Lohana? Mais uma vez, boa tarde para você.
Então, boa tarde para você. Nunca é demais mesmo. E quando se fala em estrada, então, né? Aí que a gente deve redobrar esse cuidado. Quem está aqui com a gente é o chefe da PRF, que vai nos ajudar nessa missão de informar o pessoal de casa a respeito das estradas, né? Primeiro, eu queria te dar boas-vindas, boa tarde. Você que está sempre junto com a gente. E desse ano, a nossa parceria deve alinhar ainda mais. Eu queria que o senhor falasse sobre as estradas. Primeiro, sobre o Ano Novo, né? Que foi mais tranquilo do que o Natal. Então, a PRF fez toda a operação e tentou aí trazer ainda mais seguranças para as nossas rodovias, o que foi mais tranquilo do que o Natal, né? Pelo menos aparentemente ali. Fala pra gente como é que foi. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos, Almir, boa tarde, Lohana. Um feliz 2026 para todos nós. Esperamos que continue como foi o Réveillon, né? A Operação Natal ela foi um pouco agitada, a gente teve alguns sinistros graves aqui na região, mas o Réveillon já foi mais tranquilo. Está sendo, né? Porque a gente sabe que feriado bom é aquele que começa e termina em segurança, né? E a pressa ela vem e ela fica. A pressa vai ser passageira, mas as decisões, as consequências dessas decisões erradas, às vezes, elas podem custar muito caro e permanecer para sempre. A gente está com a ênfase ainda na operação, teve pessoas que se aproveitou agora, emendou aí o feriado do Réveillon com esse final de semana, e é isso, a gente está preparado, estamos com o efetivo todo no trecho, principalmente nos locais na rodovia onde tem a previsão de ter mais sinistro por conta da sinuosidade ou então do desenho da pista, locais que não é permitida a ultrapassagem, pessoas ainda insistem em fazê-lo, e é isso que a gente está prevendo que continue assim, para que segunda-feira a gente retome o ano com afinco, para que a gente consiga terminar um 2026 muito melhor do que foi o 2025. É isso, né? E quando a gente fala de Réveillon, né, ele não acabou, como você disse, né? Porque muita gente tentou prolongar aí e o retorno às rodovias, elas devem ficar um pouco mais pujantes, né? Mais movimentadas aí nesse sábado e nesse domingo com o retorno do pessoal. É aí que deve redobrar os cuidados, né? Exato. As pessoas retornem para suas casas, prefira fazê-lo durante o dia, com a iluminação que obtém mais segurança nisso aí, né? Outra coisa também é fazer a revisão básica, né? Antes de colocar o veículo em circulação, o condutor já deve se observar as condições de segurança do veículo, se ele tem combustível suficiente para chegar àquele destino que ele pretende, né? E estar descansado, né? A gente diz um veículo, várias peças, mas a mais importante é o condutor. Então ele tem que estar descansado, bem alimentado, né? Se ele vai fazer um trecho muito grande, ele deve parar para fazer pausas regulares, e aí verifica também a documentação tanto do veículo como do próprio condutor, que é muito importante. E aí, quando a gente fala do condutor, principalmente obedecendo às leis de trânsito, né? Porque quando a gente fala de rodovia, às vezes o carro está todo revisado, está todo completinho, com gasolina, tudo certo, mas na hora de obedecer à lei de trânsito, aí o negócio pesa, né? E quando a gente fala de carregar os nossos familiares de volta para casa, essa atenção deve ser redobrada, né? Pois é, como vê, basta cumprir o Código de Trânsito, né? Se a maioria dos sinistros que a gente encontra, a grande maioria, né, 99% dos sinistros de trânsito, eles resultam de uma infração de trânsito. Então, se ele cumpre o código corretamente, só faz aquela ultrapassagem no local que é permitido e quando o veículo dele oferece condições de fazê-lo, né, mantém distância do veículo da frente, né? Há uma previsibilidade, sinaliza a sua intenção anteriormente, se ele vai mudar de faixa, se ele vai fazer uma curva, uma entrada numa lote à direita ou à esquerda. Então ele tem que sinalizar aquilo ali, aquela intenção, para que os outros motoristas possam prever, se comunicar com o trânsito. Nós somos responsáveis e estamos presentes nas rodovias, mas a decisão mais importante ela está dentro do veículo, que é a decisão do condutor. Exato, e quando a gente fala de ir para a praia, né, que a gente estava falando aqui, um sol, aí o pessoal decide, a gente deve lembrar que muita gente transita por aqui para se deslocar para outros estados, vem do litoral, passa por aqui, ou vai para o litoral de volta, e essa movimentação acaba tendo que ter um pouco mais de paciência na rodovia, um pouco mais de atenção. Curtir a viagem, né? A viagem as férias começou bem e deverá terminar bem, para que você tenha para isso você tem que ter tranquilidade, né? Curte a viagem, curte aquele momento que você está com a sua família, inclusive, né? Esquece celular, esquece tablet, né? A concentração é foco na via. Você tendo foco na via, você está mais seguro, você está conseguindo
antecipar-se a uma decisão que você precisa tomar, né? Você prevê o perigo, resolve o que fazer, mas às vezes você não tem como decisão de decidir a tempo, agir a tempo. Então, nesse momento, você tem que ter foco na via, esquece celular, esquece outros ocupantes até do veículo, não rouba a atenção do condutor. É isso. É isso, é todo cuidado. Muito obrigada, Davino. E feliz ano novo, né? A nossa parceria continua daqui para frente em 2026. Eu volto contigo, Almir. Ok, Lohana, ok. Muito obrigado pelas informações. As informações também tão importantes aqui da Polícia Rodoviária Federal, com todas essas orientações, né? Valeu, Lohana. Muito obrigado. E olha, pessoal, o governo de Pernambuco divulgou o calendário do IPVA 2026. Começa o ano, já tem aqueles pagamentos básicos para a gente fazer, não é? Inclusive, os pagamentos começam no dia 5 de fevereiro, tanto para quem vai optar pela parcela única, quanto para quem vai pagar de forma parcelada. Então, a repórter Daniele Fonseca tem as informações para a gente. Começa no dia 5 e vai até o dia 25 de fevereiro, dependendo da terminação da placa de cada veículo. E quem escolher pagar em cota única tem um desconto. A gente convidou para essa entrevista Daniel Moura, ele é diretor de atendimento e processos da Secretaria da Fazenda de Pernambuco. Qual é esse percentual de desconto? Bem, para aqueles que aderirem ao pagamento à vista, tem 7% de desconto. E ficar de olho nos prazos de vencimento, né? Porque vai de acordo com o número da placa, o número final da placa. 1 e 2 vence 5 de fevereiro, 3 e 4 vence 10 de fevereiro, 5 e 6 por conta do carnaval vence dia 19, tá? 7 e 8 vai vencer dia 20 e 9 e 0 dia 25. Então aí, para aproveitar as datas para pagar à vista, tem 7% de desconto. Ou então fazer o parcelamento em 10 cotas, como já é de praxe. Quais são as possibilidades de pagamento que vocês disponibilizaram? Bem, o pagamento do IPVA, ele é feito através do boleto, né? O boleto que você extrai hoje no site da Cefaz, atendimento.cefaz.pe.gov.br ou www.detran.pe.gov.br, que o boleto está lá disponível. Você baixa seu pagamento ali, lê o código de barra, pode ser à vista ou parcelado, mas está disponível nesses dois sites. Ainda é enviado pelos Correios? Não, a partir desse ano não há mais aquele boleto impresso que se fazia antigamente, você recebia em casa. Hoje os boletos estão disponíveis lá no site, como eu falei, nos dois sites, você pode ir lá e baixar e fazer seu pagamento direto no site, lá emitindo o DAI e fazendo leitura do código de barras. O senhor falou aí sobre a opção de parcelar em até 10 vezes. O contribuinte também pode escolher um número menor de parcelas? Pode sim. Não, na verdade, esse parcelamento ele é dado em 10 cotas, tá certo? Você pode pagar no momento que você pagar, ler várias cotas dessa e aí pagar antecipadamente. Não existe a possibilidade de você pegar um parcelamento já pronto em menos cotas. Você vai pegar as 10 cotas que estão lá disponíveis e você pode ir pagando as 10 se quiser ao mesmo tempo, ou então 5, você pode antecipar e pagar. Ok? Mas isso aí você escolhe e puxa lá na hora o que quer pagar. Quem está isento de IPVA? A isenção de IPVA, ela está prevista para vários casos. Por exemplo, nós temos do PCD, né? A pessoa que tem espectro autista, síndrome de Down, deficiência física, visual, né? Isso aí tem a isenção. Tem isenção para táxi, tem isenção para carro elétrico e hoje a gente tem uma novidade, né? A partir desse ano tem a isenção para carro com mais de 20 anos, que foi incorporada esse ano no nosso plano de pagamento. Sobre o IPVA lembra trânsito, agora a gente vai para o intervalo e ainda nessa edição você vai ver um grave acidente que deixou 2 pessoas mortas no Recife. As vítimas estavam de moto, olha as imagens, e bateram de frente. A gente vai trazer todos os detalhes daqui a pouco no seu AB1, 12h, 37 minutos agora. A B1 de volta e hoje tem fenômeno natural no céu. É a primeira superlua do ano. E aqui no interior tem lugar bacana para poder acompanhar. Não é isso, Larissa Juliana? Boa tarde para você. Exatamente, Almir. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. É a primeira superlua do ano que vai poder ser vista no céu do interior de Pernambuco. Esse fenômeno deixa a lua cheia ainda maior e ainda mais brilhante. E, dependendo das condições climáticas, não vai precisar de nenhum equipamento especial para observar a Lua.
Como essa lua vai estar mais próxima da Terra, ela vai ficar ainda mais bonita. Aqui no interior do estado, alguns pontos são considerados ideais para acompanhar o fenômeno. Em Caruaru, no Monte Bom Jesus, em Belo Jardim, na parte alta da cidade, em Pesqueira, no Mirante do Cruzeiro, em Garanhuns, no Cruzeiro do Magano, em Serra Talhada, no Alto Bom Jesus e em Arco Verde, no Cruzeiro Novo. E falando em Arco Verde, a Associação Astronômica do município vai disponibilizar telescópios para a população a partir das 5h30 da tarde no Cruzeiro Novo. O Marlon Tenório, da Associação Astronômica, explica esse fenômeno e faz um convite para a população. Olha só. Hoje nós teremos um grande fenômeno da natureza, né? Um fenômeno astronômico muito bacana de se ver, que vai ser visível de todo o país, né? Que é a superlua, é isso mesmo, a primeira superlua de 2026, que chama-se perigeu da Lua. É quando a Lua fica mais próxima do planeta Terra. Então vai dar a impressão dela estar 15% maior e 30% mais brilhante. Então não perca esse fenômeno hoje, né, a partir das 18 horas, visível de todo o Brasil. Não é necessário o uso de equipamentos, né? A olho nu será visível tranquilamente nesse fenômeno. Em especial em Arco Verde, nós estaremos lá no Cruzeiro Novo com todos os nossos equipamentos e nossa equipe de astrônomos para proporcionar à população de Arco Verde essa visualização magnífica. Exatamente, e além de Arco Verde, que tem essa possibilidade de observatório, o pessoal também pode ver a olho nu mesmo a lua, que vai estar bonita no céu do interior do nosso estado, e vai estar podendo tirar fotos, fazer registros, acompanhar esse fenômeno a partir das 6 horas da noite de hoje. No G1 a gente traz os detalhes em uma matéria completa sobre a superlua, Almir. Muito bem, Larissa, Juliana, muito obrigado pelas informações do G1 nesse AB1. Uma boa tarde para você, grande abraço e bom trabalho. Obrigada, Almir, até mais. Até mais. Meio-dia, 41 minutos e olha, um acidente em um cruzamento da Avenida Cruz Cabugá, no Recife, deixou 2 pessoas mortas ontem, hein? Os motociclistas bateram de frente. Uma mulher que estava na garupa de uma das motos está internada. O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Cruz Cabugá com a Rua Pedro Afonso, no bairro de Santo Amaro, área central do Recife. Foi com 2 motocicletas. Trabalhadores da área informaram que a moto amarela vinha pela Rua Pedro Afonso e cruzou a Avenida Cruz Cabugá na direção do cemitério de Santo Amaro. A moto vermelha também estava na mesma rua, mas no sentido contrário, e iria seguir pela Cruz Cabugá em direção a Olinda. Este vídeo mostra o momento exato do acidente. O impacto foi muito forte. Uma bagagem que estava com um dos ocupantes foi arremessada no meio do cruzamento. O pedestre de camisa vermelha por pouco não foi atingido. De acordo com testemunhas, na moto amarela estava Carlos Augusto Carneiro, de 56 anos. Ele morreu no local. Carlos era sogro do deputado federal Pedro Campos. Na moto vermelha vinha um casal, Fábio Vicente da Silva, de 49 anos, que estava pilotando e também morreu no local do acidente. E a mulher dele, Thaís Regina Lima do Nascimento, de 47 anos. Ela foi socorrida para o Hospital da Restauração. O filho dela contou que todo dia era o padrasto quem pegava a mãe no serviço, no bairro de Santo Amaro. Os 2 seguiam para casa no bairro do Carmo, em Olinda. Eu saí de casa desesperado, né? Quando eu recebi a notícia, né? Fui direto para a restauração. Ela pediu para eu vir aqui para cuidar das coisas dele, da moto, seguir para o ML também. Eu cheguei a ver ele ainda na moto aqui, antes de moverem o corpo. E a situação é bem traumatizante mesmo. Não tenho pressa. A vida passa em um segundo. A gente pode estar aqui hoje e amanhã acabou. Um piscar de olhos. É isso, a mensagem é essa mesmo. Tudo é rápido demais e a gente precisa se cuidar. Vamos mudar de assunto, pessoal? Primeiro sábado do ano, dia de ir à Feira Livre, claro. Então, a gente foi acompanhar a movimentação hoje lá na Feira do Boa Vista, aqui em Caruaru. Seu Daniel frequenta a feira há anos. Sempre vem aos sábados ou domingo. Nesse sábado, achou o espaço vazio. Estou achando muito fraco, muitos bancos vazios, né? Acho que o pessoal está indo para a praia, não chegaram ainda, né? A boa parte. Mas é isso, né? A gente já é esperado, né? Tendo feriado prolongado, né? Mais demais. Mas esse vazio é até bom que acha mais coisa, né? Não, para locomover é bem melhor, né? É bem melhor. Agora não tem tudo que a gente precisa. Silvan é feirante há mais de 25 anos.
Já ele achou ótimo que a pouca concorrência rendeu boas vendas. Tá boa, graças a Deus a feira tá boa. Assim, 25 anos, aqui estou com 7 meses e na Feira São Francisco 25 anos. Mas quando muitas pessoas não vêm, diminui a concorrência, né? Não que eu quisesse, né? Que nós tudinho somos filhos de Deus, né? Mas quando não vêm, aqueles que vêm aproveitam mais um pouco, né? E hoje as vendas estão boas? Está conseguindo... Ah, tá uma benção, graças a Deus já estou da metade para o fim já. Tá boa, graças a Deus a feira tá boa. Mas apesar da pouca concorrência para os feirantes, os consumidores ficaram na bronca. Pelo menos a maior parte que a gente entrevistou e conversou por aqui na feira. A gente encontra muitos boxes assim, ó, vazios, tendas desmontadas e um fluxo menor de pessoas. O que acarreta na pouca opção de produto, justamente para quem veio consumir. E é aí que a gente percebe que realmente a feira está completamente diferente do que a gente encontra no restante do ano. Dona Mauriceia, que frequenta a feira todos os fins de semana há 20 anos, confirma que o vazio comprometeu até a qualidade dos produtos encontrados. Com certeza, mudou muito a mercadoria, nunca está continuamente e a mercadoria é sempre mais fraca. Até o movimento diminuiu e muito. Você achou que se tivesse com a feira completa, tinha mais opções e a qualidade estava melhor dos produtos? Com certeza, a mercadoria sempre é bem melhor, quando é a feira normal mesmo. Até os bancos mesmo diminuiu a qualidade até das carnes, das verduras, elas diminuíram muito. Em comparação às outras semanas, muito fraca. Poucas opções de produto? Poucas. Mas em compensação, meu povo, a feirante aqui, ó, também não achou muito movimento e por isso ainda não conseguiu vender bem, né? Ainda não, mas a expectativa do vendedor é que os clientes venham, né, comprar e a gente ter um bom resultado. Mas essa primeira feira ainda não deu pra... ainda está um pouquinho fraca, mas a gente espera melhorar. E vai melhorar se Deus quiser. E agora vamos para o Biodicas. Hoje o professor Alexandre Nunes vai trazer orientações sobre como fazer a limpeza dos produtos que são usados pelos pets no dia a dia, hein? Vamos ver? Hoje vamos explicar como fazer uma boa higienização do bebedouro, comedouro e dos brinquedos dos nossos pets, para evitar diversas doenças, de forma simples e eficaz. Agora no Biodicas. É de extrema importância fazer uma boa higienização do recipiente, do comedouro e também do bebedouro do nosso pet, do nosso animal doméstico. Ali fica saliva, restos de alimentos, pelos, a sujeira vai se acumulando com o tempo e pode surgir tanto bactérias e fungos e, claro, vai trazer doenças para o nosso pet. Então, a gente veio até uma loja pet e encontramos uma cliente e telespectadora, Charlotte Borges. Charlotte, você tem 2 gatas, não é isso? Ou 2 gatos? Isso, eu tenho 2 gatos, são 2 machos, Oxóssi e Cuscuz. Pronto, que coisa boa. Me diga uma coisa, como é que você faz a higienização dos recipientes, tanto da água como do alimento? Então, eu costumo lavar sempre com água, com sabão. Eu fico monitorando, né, 2 vezes ao dia para não juntar, né, o pelo deles, para não juntar restos de ração. Porque eu tenho um cachorro também, então no dia a dia, né, no cotidiano, eles acabam misturando e aí para não ficar, né, aquele lodinho, né, geralmente com o resto de saliva, enfim, eu faço esse monitoramento 2 vezes ao dia com água e sabão, essa limpeza. Perfeito a forma que você faz a limpeza. A gente utiliza lá uma esponja específica só apenas para essa limpeza, uma escovinha se precisar, se for necessário, certo? Com o sabão, seja de coco, amarelo, detergente neutro, que você pode utilizar, faz com água corrente, que seja diariamente, como você faz de forma adequada, e dessa forma você higieniza. E lembrando, antes de você colocar a nova ração e uma nova água naquele recipiente, é interessante que seque bem, para não ficar úmido, porque a umidade é justamente tem uma multiplicação dos micro-organismos. Parabéns da forma que você faz, e muito obrigado. Eu que agradeço. Encontramos aqui Dona Dineide com o cachorrinho dela, que é Pompom, tá certo? Me diga uma coisa, os brinquedinhos dela, como é que a senhora faz para fazer a limpeza? Eu lavo, passo com água sanitária, detergente, para poder evitar tanto o mosquito, né, que fica nos reservatórios de comida e bebida, como também nos brinquedos, para poder esterilizar.
boa. Da forma que ela faz, é correta. Agora, só lembrando alguns detalhes. É interessante, onde ficam os brinquedos, seria bom que a senhora passasse um pano umedecido com desinfetante, certo? Agora, sempre é bom fazer a leitura no rótulo para saber a quantidade correta de aplicar, porque o piso higienizado já ajuda bastante. Aí você pode usar um desinfetante comum. Agora existem desinfetantes que são específicos para isso, entendendo? Uso apropriado. Você vai perceber que na frente tem uso veterinário que se pode utilizar. E um detalhe, os brinquedos pode higienizar com um detergente neutro, um sabão amarelo ou de coco, como a senhora bem faz essa higienização. E pode utilizar tanto a esponja e a escova. O mesmo procedimento do brinquedo é de fazer a limpeza do comedouro e bebedouro. E importante também é que essa limpeza no comedouro e bebedouro seja diária. Já do brinquedo, é bom fazer semanalmente, se tiver condições. E se aquele brinquedo do seu cachorrinho ou do gato que você tenha esteja muito sujo, com uma certa contaminação, é interessante, só nesses casos especiais, fazer a seguinte solução. Você vai colocar para cada 1 litro d'água, 1 colher de sopa de água sanitária, mergulha o brinquedinho lá durante 10 minutinhos, tira e lava com água corrente, para não ficar nenhum vestígio. Perfeito, porque ele vai colocar na boca e não pode ficar nenhum vestígio de água sanitária. Por isso que é muito cuidado a utilização da água sanitária. Muito obrigado e parabéns, viu? Tá? Obrigado. Tchau. Nas lojas Pets você vai encontrar produtos especializados para justamente eliminar os micro-organismos. E é importante que você faça a leitura do rótulo para aplicar de forma correta. Além disso, você vai encontrar também produtos que vão eliminar insetos, aracnídeos daquele ambiente. Quer dizer, tem uma gama de produtos que você vai encontrar para a segurança e para a saúde do seu animal doméstico. Uma dica interessante é que aqueles brinquedos que você utiliza ali para o seu animal doméstico, você pode guardar após a utilização em caixas fechadas. Dessa forma, dá uma segurança. E todos esses cuidados que a gente está falando é para justamente dar uma durabilidade aos produtos e principalmente à saúde do seu animal. O Biodix fica por aqui e até a próxima. Muito obrigado, professor. E olha, pessoal, na hora de sair de casa, muitas mulheres fazem questão de usar salto alto, não é assim? Mas elas devem ficar atentas. Médicos alertam para alguns cuidados que podem evitar problemas de saúde. Por exemplo, os especialistas dizem que antes de escolher o salto, é preciso analisar o tempo que vai ficar de pé e o modelo do calçado também. Acompanhe com a gente. Para quem vai andar pelo comércio, bater perna, um calçado confortável é a melhor opção. Vimos muita gente preferindo sandálias rasteiras, chinelos, tênis. Jennifer gosta de salto alto, mas falou que não exagera e, dependendo do momento, escolhe um tipo de calçado diferente. Para o dia a dia eu uso sapatilha, sapato, porque eu duro muitas horas andando por aí, passando mais tempo com ele, então eu prefiro sapatilha e sapato. E em certos eventos eu uso mais um saltinho, porém um salto não tão grande, sabe, um pequenininho. Dona Fernanda usa, mas só em alguns passeios. E nada que seja desconfortável. Sandalinha. E vou para o restaurante e botou uma maiorzinha, menorzinha. Fomos até a casa de Ivani, que é daquelas apaixonadas por esse item. Tem vários tipos, modelos e cores. Contou que se sente mais elegante com os de salto alto. Gosto da sensação de usar sapato alto, eu me sinto mais alta, melhor, entendeu? Com uma postura melhor e assim. E acho que o salto ele também é um item de moda que você traz para o que você está usando. Então assim, eu gosto bastante. Quando vai para alguma festa, não deixa de usar, mesmo que sinta algum desconforto. Doeu, tira e fica. Eu não tenho problema não de tirar não, nenhum. Eu quero chegar de salto, mas assim, sair, dependendo de como seja a animação, a festa, não tem problema nenhum. Eu tiro do mesmo jeito. Doutor Fernandes Arteiro é médico ortopedista, especialista em pé e tornozelo. Falou que salto alto não é proibido, mas é preciso usar de forma moderada. Ele deve ser usado de maneira certa, correta e durante um período, um tempo do dia correto.
Ele, em uso excessivo, ele vai fazer realmente mal para os pés. Alguns trazem elegância, mas também podem causar problemas. É o caso daqueles muito altos e que deixam o pé numa posição nada conveniente. Aquele salto agulha, que a gente chama, aquele salto fino, ele e o tobogã é aquele que faz aquela curva para frente. Ele dá um efeito muito negativo na região da frente do pé, que a gente chama antepé, é ali perto dos dedos. É onde a mulher faz calo embaixo do pé, é onde ela deforma os dedos começam a ficar em garra no uso excessivo desse tipo de calçado. O uso prolongado durante anos de sapatos assim inadequados, eles vão causar deformidades, às vezes, permanentes no pé, que a gente tem que corrigir até com cirurgias maiores. Alguns formatos enganam, parecem amassar os dedos, mas não é exatamente isso que acontece. O Scarpin é bem acomodado, que acomoda bem o pé, ele não aperta na frente, ele faz um aspecto estético, dá a impressão que o pé está apertado na frente, fica bonito aquele ali esteticamente, porém ele não está apertando o pé, então tem o Scarpin correto para se usar. O mais recomendado para passar o dia todo são os tênis, e aqueles com solado inteiro e plano. Trazem equilíbrio e estabilidade ao pé e ao restante do corpo. E o que dizer das rasteirinhas? Não se iludam. Dependendo da situação, não são muito recomendadas. Para quem, por exemplo, trabalha em pé o dia todo, aquele salto rasteiro ele vai incomodar. É como se a pessoa tivesse, por exemplo, sem sapato. Ele quase funciona sem sapato, aquele salto bem rasteiro, aquela sandália rasteira. Seja qual for o tipo, é preciso dar um intervalo. Não se deve usar o mesmo calçado todos os dias. Para quem não abre mão do salto alto, vale a reflexão. Na hora das festividades, ter cuidado para não acontecer esses traumas, essas entosses. Na hora que estiver se sentindo insegura, não dançar, não pular com o sapato alto, porque vai acontecer o trauma, provavelmente. Então, é realmente bom senso que as mulheres têm que ter com o sapato alto. Ivani não deixa de usar os queridinhos dela, mas quando chega em casa, é hora de relaxar. Botar um pezinho na aguinha quente, pegar um hidratantezinho, fazer uma massagem e botar os pezinhos para cima, porque aí eu usei um sapato que foi assassino. Não, todo mundo tem um sapato assassino. Tem uns médios assassinos, mas tem uns que são assassinos para valer. É aquele que você faz assim, é lindo, porém ordinário. E olha, 2026 está só no começo, mas em Bezerro só se fala em carnaval. E os artesãos da cidade já estão no clima desses preparativos. Olha só. Enquanto a rotina da cidade acontece neste espaço, na rua Princesa Isabel, em Bezerros, um mundo de fantasia e cores se descortina. A partir da criatividade e do trabalho habilidoso, manual dela. Josi Santos coloca talento para dar forma às máscaras de carnaval, de vários tamanhos. Olha, quanto menores forem, ela diz, mais detalhe e dedicação merecem. Pecinha pequena dá mais trabalho do que a grande, viu? Porque são muitos detalhes e assim, coisinhas pequenas. Eu tenho peça a partir de 2,5 cm, para você ter ideia. E a maior nossa é de 1,10 m. E trabalhamos com 6 tipos de matéria-prima. Papel machê, papel colê, fibra, minério de gipsita, metal e couro. Então, é muita coisa, certo? Aí o cliente chega aqui e se encanta. Aí eu quero dessa, quero daquela. E às vezes pede uma quantidade que a gente olha assim e diz, meu filho, isso é artesanato. Isso não é passe de mágica, não, sabe? Mas a gente faz o máximo para atender todos os clientes. Josi Santos já trabalha há mais de um mês pensando neste momento. O Carnaval dos Papangus. Os mascarados que cativam os corações de foliões de várias partes do país, fazendo da festa por aqui uma das maiores, com destaque e brilho em Pernambuco. Daí tanta alegria e identidade. Eu amo o Papangu, eu sou apaixonada pela minha cultura, né? Bezerros, a gente sabe que é a terra do Papangu. O sábado é do Galo e o domingo é do Papangu. Então, eu vou ficando, assim, muito ansiosa, sabe? Quase não dá para dormir. E eu quero que a peça saia perfeita e que o cliente se apaixone do jeito que eu, sabe, sou apaixonada, eu quero que ele fique assim também. Então, e quando onde ele chegar nos lugares, não, isso é o Papangu, isso é de Bezerros, isso foi Josi que fez. Isso é muito bom, é uma emoção, sabe? Que não tem palavras para dizer, não. Em Bezerros, já são ares de carnaval, sem dúvida. E chegamos a este outro endereço.
no ateliê de um ícone da cultura popular. O carnaval já está às portas. Logo, logo chega 14 de fevereiro para a folia começar e são dias de trabalho para um patrimônio vivo de Pernambuco. Lula Vassoureiro, 74 anos de artesanato no carnaval. Os passos de frevo de um brincante de 81 anos, que tem muita encomenda para entregar. Mesmo com essa idade todinha, você vai ver o trabalho que eu estou fazendo. E se Deus quiser eu termino e continuo no 2027, porque 2026 já posso dizer que já está pronto, né? E é assim, a alegria do cara que gosta do que faz é trabalhar, é fazer, é acordar para trabalhar. Por semana, Lula Vassoureiro e a mulher chegam a confeccionar 30 máscaras de carnaval de tamanhos variados. Aqui a gente não perde tempo e nem minuto. O que a gente faz aqui, depois a gente mesmo não acredita que a gente fez. Porque é como você está vendo. Chegaram aqui, nós estávamos trabalhando, isso é desde 4 horas da manhã, a gente pega aqui no trampo, depois 5 e pouca, a mulher faz o cafezinho, nós tomamos o café e entra no serviço. Não demora muito, e as máscaras que ganham vida própria vão se juntar à energia de milhares pelo Carnaval dos Papangus. De novo! É bonito demais, né? E o seu AB1 desse sabadão tá terminando agora, mas a gente volta a se encontrar logo mais à noite no AB2, se Deus quiser. Uma boa tarde para você e até lá.